Pode contar aí. Tá muito escuro aqui a minha imagem? Não, tá boa, pode ficar tranquilo. Vamos lá então, em 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma web palestra, webinar, uma conversa, na verdade, né? Dessa vez recebendo aqui o professor Cristiano Peixoto, lá da UENF, cria aqui do nosso instituto. A gente está até conversando aqui um pouquinho antes sobre isso, né? Professor Cristiano, que é técnico em meio ambiente, técnico em química, licenciado aqui pelo curso de Ciências da Natureza, né, em Química também, e mestre em Engenharia Ambiental, tudo aqui pelo IFE, e atualmente é professor de Química no Colégio Estadual José Francisco de Sales, técnico em Meio Ambiente, né, na UENF, tem experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia de Ecossistemas, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Ambiental, Recursos Hídricos e Interdisciplinaridade. Eu já agradeço aqui de antemão aqui ao professor Cristiano, a todo mundo que está presente, ao pessoal do Centro Acadêmico. Eu não me lembro agora qual palestra que é essa, Ruth, se é a 12ª ou 11ª, acho que é a 12ª, né, que a gente está fazendo. Então, professor Cristiano, muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos também que estão hoje aí, prestigiando a gente por aqui e pelo canal do Centro Acadêmico no YouTube. E passa a palavra, então, professor Cristiano, fique à vontade, pode fazer a dinâmica que você achar melhor, pode, né, se você quiser, né, falar um pouquinho, e aí eu paro aqui e vejo se tem alguma pergunta, tal, ou a gente deixa as perguntas para o final, você fica à vontade, tá bom, professor? Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Franz, boa noite a todos e todas. Eu que agradeço o convite, né, através do Marcel, um amigo de longa data lá do Laboratório de Ciências Ambientais, né, seu irmão que fez esse link. Ao Vicente, né, que entrou em contato com a gente também. A todos aí. Eu acho que a gente vai fazer aqui um bate-papo, né? A hora que vocês quiserem interferir, eu não estou vendo o chat, aí se você quiser, você levanta a mão, faz alguma coisa aí que a gente, ou fala mesmo, se tiver alguma pergunta, quem quiser pode perguntar à vontade. E então eu gostaria de já agradecer bastante, porque como você falou, o IFE realmente talvez a minha primeira casa, né? Aí eu cheguei com 13 anos para fazer ainda o pró-técnico, aí depois eu fiz, como você falou, o curso técnico em Química, depois Meio Ambiente, a graduação, que é essa aí, Ciência da Natureza. Fico muito feliz de falar para futuros professores que estão fazendo essa graduação. Me espantei muito quando eu vi 20 anos do curso, né, em alguma postagem que vocês colocaram aí, 20 anos. Eu sou da segunda turma, né, mas do primeiro ano, porque entrei na segunda turma, no segundo semestre, e aí me espantei com esses 20 anos já, né. Eu fiz também a pós em Educação Ambiental e depois o mestrado em Engenharia Ambiental, tudo aí. Eu acompanhei bem de perto essa transição toda de escola técnica para a Cefet, depois para a IFE, e acreditei muito nessa verticalização que a instituição propõe, né? Tanto é que eu fui desde o protécnico até o mestrado, e agora tem o doutorado, quem sabe a gente encare aí o doutorado também na área ambiental. Orgulho muito de fazer parte dessa instituição até hoje. Nunca mais eu saí desde 93, 92, na verdade. Hoje eu tento contribuir aí como professor convidado da pós de Educação Ambiental, né? A gente às vezes orienta algumas monografias, também a gente dá umas disciplinas condensadas. Então é uma forma que a gente tem de retribuir toda a formação que a gente adquiriu aí dentro. E para os alunos eu falo, né, que aproveite o máximo dessa instituição, né, tirem o máximo que puder, porque é uma experiência talvez ímpar na vida de vocês e que a gente leva para a vida toda, né? Vou falar muito não, senão eu choro, rapaz. Então... professor, eu até te pedi uma desculpa, que eu esqueci de falar o título da nossa conversa hoje, que é O Lixo Vale Ouro. Você me perdoa aí que eu acabei esquecendo de falar. Tá bom. Então, o lixo vale ouro. Quero dizer também que eu tenho uma página no Facebook, deixar o convite aqui para vocês, que é Conversando sobre Educação Ambiental. Tem mais de 3.200 pessoas lá do mundo todo, muito legal. E agora, recente, por sugestão de alguns amigos, a gente criou um canal também no YouTube, Conversando sobre Educação Ambiental, mesmo nome.
e a gente está iniciando lá, aprendendo ainda como fazer, né, mexer nessas tecnologias de gravar aula, gravar vídeo. Então, a gente está aprendendo bastante. Os primeiros vídeos estão saindo com uma qualidade não muito boa, mas às vezes até engraçado. Então, convido vocês para virem lá. Lá a gente tem 2 projetos, que é o projeto Conto Contado, onde eu falo um pouco dos contos do meu livro, Educação Ambiental, Contos, Microcontos e Desencontos. São 70 contos que eu fiz, voltados para a educação ambiental, contos e microcontos, né? Não sei, depois a gente podia ver, fazer um sorteio, não sei como é se tem essa possibilidade, a gente sorteia um livro aí, ou doa aí para a biblioteca, na verdade já tinha que ter doado aí para a biblioteca também. Tem outros 2 livros vindo por aí, tudo nessa pegada de educação ambiental, né? Tem mais 2 chegando por aí. Então, de apresentação é isso. Que eu costumo dizer, falar muito com os nossos alunos, que nessa questão ambiental, e principalmente para vocês que são professores já, ou que vão se tornar professores, eu tenho desenvolvido até uma linha aí da alfabetização ambiental. E quem é que precisa ser alfabetizado ambiental? Quem é que precisa adquirir esse conhecimento? Sou eu, é vocês, todos nós. Né? A gente está vindo de uma pressão no ambiente, que a gente olha os ecossistemas, olha a natureza, como se o bicho-homem não fizesse parte disso. Né? E não é verdade. A gente tem que cada vez mais se entender como parte do meio, como um ser que se relaciona ali com o ambiente, e não ver a questão ambiental só como eu vou lá pegar água, eu vou lá pegar os recursos naturais que eu quero e deixo de qualquer jeito. Né? A gente precisa começar a mudar essa relação. E nós, professores, né, temos essa responsabilidade mais ainda. Por quê? Vocês estão se formando no curso de Ciências da Natureza, independente da ênfase que vai fazer. A gente carrega uma missão muito importante com relação à natureza. Porque o bicho-homem, se ele não mudar, se a gente não mudar a nossa relação com o meio, a gente está fadado à autoextinção. Né? A gente fica falando assim, mas o homem está... Uma prepotência, uma arrogância muito grande nossa, dizer que o homem está acabando com a Terra. O homem não está acabando com a Terra, pelo menos no meu ponto de vista. A gente está acabando com as condições de vida do próprio bicho-homem na Terra. Isso eu acredito que sim. Porque a Terra vai continuar com a gente aqui ou não. Né? Ela vai continuar. Ela vai se regenerar. Estamos vendo um exemplo agora. Quantos lugares aí que estavam mais poluídos, que estavam degradados, que muitos animais tinham sumido e estão retornando, né? A Terra vai se regenerar com a gente aqui ou não. Mas a gente está no caminho da autoextinção. Aí sim. Aí isso a gente acredita. Né? Mas esse negócio que a Terra vai se regenerar, ou que se ela regenera se deixar lá paradinha, também não nos dá o direito de ficar poluindo. Primeiro que é uma falta de respeito com o bicho-homem e com os outros seres vivos. Né? Seja animal ou vegetal, com os recursos hídricos, com tudo. Então, primeiro, assim, sugestão que eu quero deixar, principalmente para os futuros professores, é isso. A gente carrega uma missão muito grande. E não vai pensando também que vai ficar rico como professor, que não vai não, mas a carga é grande. Mas o retorno é espetacular. Né? Quando você está lá numa sala de aula e que vem um ex-aluno ou o próprio aluno e fala que você plantou uma semente na cabeça dele, que ele está fazendo de forma diferente, que ele alçou novos voos e que você conseguiu contribuir um pouquinho, isso aí também não tem preço que pague, não. Né? Então, essa questão da alfabetização ambiental é nesse sentido. E todos nós temos que ser alfabetizados, seja de 0 a mais de 100 anos. Seja dentro de casa, ou no trabalho, ou na escola, aonde for,
a gente precisa levar essa questão da alfabetização ambiental, né? É pegar os princípios básicos. Eu costumo dizer que começa em casa mesmo. É fechar a torneira a hora que vai escovar os dentes. Isso vai resolver o problema da água? Nada, não vai, né? Mas começa a criar em você, a despertar essa coisa do respeito ao ambiente, de preservar o ambiente. Então, desde as mínimas coisas, até quando você tiver profissional numa empresa ou numa escola, né? Eu tenho até um exemplo lá da nossa escola, que acendia um pavilhão, acendia todas as salas, mesmo se só tivesse uma sala sendo ocupada. E de tanto a gente brigar, foram feitos novos ajustes, e hoje você acende e apaga cada sala, né? Quer dizer, são coisas pequenas que você pode ir interferindo, né? Como profissional, como cidadão, para melhorar o ambiente. Uma outra coisa que a gente costuma dizer muito na área ambiental, e que eu particularmente acho que é uma falácia, falar assim, não adianta mais falar com os adultos, com os idosos, com os mais experientes. A gente tem que educar, são as crianças. Não, são as crianças também, né? Mas os adultos, os idosos, todos eles precisam. Por quê? Quando eu falo que a criança é que tem que ser alfabetizada do ponto de vista ambiental, que tem que investir na criança, eu acabo me redimindo e falo, não, então eu estou colocando a responsabilidade na criança e tirando a minha responsabilidade, né? E isso é uma grande covardia, inclusive. Agora, essa conversa de que os adultos não adianta mais e que a gente deve investir na criança, isso começa lá na década de 70, 60, 70, com os movimentos, né, que vocês já devem ter estudado por aí. E aí, o que acontece? Eu sou uma dessas crianças lá da década de 70, eu sou de 78. Então, quer dizer, se você continua falando que botando a responsabilidade na criança, que é a criança que vai mudar, essa criança nunca chega à fase adulta, né? Não sei se estou me fazendo a entender. Então, a gente precisa alfabetizar todos. Todos nós precisamos ser alfabetizados. Eu vejo muito, eu dou aula à noite, né, no Colégio José Francisco de Sales, para jovens e adultos. E a gente vê a mudança nos jovens e adultos. Eu faço uma aula de campo com eles num domingo, saindo da escola às 7 horas da manhã, e só não me chamam de bonito. Mas do resto eles chamam de tudo. Porque você imagina, tirar os pais e mães de família, a maioria deles, 7 horas da manhã num domingo, para levar para uma aula de campo em Iquipari, Gruçaí, Atafona, para a gente entender um pouco mais dos ecossistemas regionais. São os ecossistemas que eles estão acostumados a frequentar normalmente, né? Para ver de uma forma diferente e atuar de forma diferente. E quando retorna, eles retornam pedindo mais. E muda o comportamento. E é muito comum eles levarem suas famílias lá depois para mostrar o que viram com a gente. A gente fala de história, de geografia, de biologia, de química, de economia, de porto, de reserva, de mangue, de rio, de praia, de tudo. Tá? Não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas fica aí uma sugestão. Se vocês quiserem fazer essa aula de campo quando retornar, se der tempo, fica aí à vontade também. A gente se coloca aqui à disposição para fazer essa aula de campo. Eu faço com a turma da pós também, de educação ambiental, e fica aí a nossa sugestão, até porque muito dessa coisa da aula de campo eu aprendi dentro do IFE, né? Ótimos professores que eu tive aí dentro. Esse ano é um ano diferente, inclusive, porque a gente vai ter eleição, né? E das pessoas que precisam ser alfabetizadas do ponto de vista ambiental é o político, porque ele tem o poder da caneta na mão, né? E legislação a gente tem bastante, a gente precisa aplicar essas legislações que a gente tem disponível. É a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a Lei de Crimes Ambientais, né? Uma série de políticas
e de legislação que tem, né? Mas, como eu estou falando, hoje, esse ano é um ano de eleição. Por que não a gente procurar algum candidato, eu não vou me estender em política, não, mas não, por que não a gente procurar um candidato comprometido com a questão ambiental, comprometido com a educação, né? Ah, mas o meu amigo, ele vai ser candidato, mas ele não fala nada de educação, não fala nada da parte ambiental. Sim, aí cabe a você, né? Levar para ele proposta, levar para ele, incluir no programa dele, e a gente já tem feito isso em alguns casos, tem conseguido êxito. Depois eu vou, inclusive, dar o exemplo da minha dissertação lá do mestrado em engenharia ambiental, que foi numa fazenda lá em Varriçai, e a gente teve um contato com o prefeito, com a prefeitura lá, e foi muito, muito bom, e a gente plantou uma semente que está dando frutos até hoje. Então, a gente, como eu falei, nós temos uma missão, né? E não adianta a gente só ficar criticando que o governo não faz nada, que é culpa da indústria, tá, mas e você? O que você está fazendo? Né? Principalmente como educador, né? Qual a semente que você está plantando? Eu falo muito com o pessoal da pós, qual o legado que você vai deixar? Né? Se você está só pelo dinheiro, está no lugar errado. Né? Então, a gente precisa fazer de forma diferente. E esse ano é um ano importante, principalmente por uma eleição municipal, né, só para vereador e prefeito, que estão mais próximos da gente. Então, quando todo mundo tem um primo, um parente, um vizinho, alguém que vai chegar e vai pedir voto para você. E aí é o momento, tá? Mas só proposta para educação, só proposta para a área ambiental. Ah, não tem, não sei, não tem. Não, você pode fazer a proposta, né? E aí criar a alfabetização ambiental. Outra coisa comum de acontecer, que eu venho também sempre falando, é a questão de usar o sistema. Não adianta você falar assim, ó, o Porto do Açu não vai se instalar ali na restinga de Quipari, do Açu, porque vai desmatar, vai ser o maior desmatamento da Mata Atlântica no período, vai impactar, vai trazer um monte de indústria que vai contaminar tudo e a gente não vai conseguir avançar e vai acabar com tudo. Não adianta. Agora, a gente precisa usar o sistema. Um pouco antes do Porto do Açu chegar aqui, foi quando eu defendi minha monografia da pós em educação ambiental. A minha defesa, inclusive, foi no boteco, na beira da Lagoa de Quipari. Né? A defesa aconteceu lá. Como eu não podia projetar nada em data show, eu pedi à banca que levantasse e mostrava no ambiente o que eu queria mostrar. E naquele momento participou lá secretário de Meio Ambiente, vários professores da UENF, do IFE, outros profissionais da Secretaria de Meio Ambiente, vereadores, acho que até o vice-prefeito da época. E eu falei muito que ali precisava ser uma área, uma unidade de conservação. Na época o SNUC estava bem recente, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e eu disse isso, falei, a gente precisa transformar isso aqui numa unidade de conservação. É um resquício de restinga, de uma área que precisa ser preservada. E não encontrei eco. Né? E com a chegada do Porto, muito pela pressão da academia, muito pela pressão, o pessoal fica chamando de ecochatos, né? Muito por essa pressão, aquela parte ali de Quipari se transformou numa reserva particular do patrimônio natural, não é? Uma reserva, que hoje é a maior reserva de restinga do Brasil, se eu não me engano, mas por pressão da academia, por pressão da população, por pressão dos órgãos ambientais, né, muito importante. Então, quer dizer, a gente precisa usar o sistema, não adianta você bater de frente e falar que não vai fazer, porque vai fazer. Agora, vai fazer? De que forma que eu posso aproveitar isso? De que forma, vai ter na sua escola? Você não faz projeto nenhum. Então, vamos mostrar dentro da legislação o que vai trazer de retorno para a escola se a gente for fazer um projeto de educação ambiental, se a gente for fazer um projeto de aula de campo, se a gente for
fazer um projeto com água para economizar a água da escola, se a gente for fazer um projeto de resíduo, de gestão de resíduo da sua unidade escolar, né, seja ela particular ou pública, né, mostrar o outro lado, como eu venho falando, usar o sistema para convencer, né, e se é na indústria, como ele vai economizar, como ele vai fazer um marketing ambiental, como ele vai evitar multas, né, como ele vai evitar até ser fechado num caso de poluição. Mas a gente, na nossa escola, a gente pode fazer de forma diferente também e usar o sistema, né? Por exemplo, nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795, se eu não me engano, de 97. A Política Nacional de Educação Ambiental, ela diz isso, que as escolas também são responsáveis por promover a educação ambiental. Então, a gente tem ferramentas. É muito comum, nós, professores, a gente não gosta muito da questão da legislação, mas a gente precisa estar com ela bem próximo para convencimento, né? É importante para o convencimento. Aí, já agora, caminhando para a questão do resíduo, a gente precisa morar, a gente precisa deslocar, a gente precisa se alimentar, a gente precisa usar os recursos naturais. Não adianta você, como professor, chegar lá, ter um discurso, precisa só preservar e não vai impactar. Nós vamos fazer um impacto, não tem jeito, né? Só que hoje a gente tem tecnologia suficiente para impactar o menos possível. A gente não precisa mais ampliar fronteiras para a produção de alimentos, a gente não precisa mais poluir o ambiente, seja os recursos hídricos, a atmosfera, a gente tem tecnologia suficiente. E quando não tem tecnologia suficiente para isso, né, uma coisa nova, gente, que é o que a gente está vendo agora, por exemplo, nós temos a academia, nós temos as universidades, nós temos os institutos federais, as escolas técnicas, seja particular ou pública, nós temos as instituições de pesquisas públicas, Emater, Embrapa, Fiocruz, nós temos o Instituto Butantan e tantas outras que estavam tentando ser descredibilizadas, que a gente depende para um desenvolvimento. Então, se a gente não tem a tecnologia, a gente tem como desenvolver. E eu falo muito isso com meus alunos também. Tentar colocar na nossa cabeça, no brasileiro, a síndrome de vira-lata, que a gente é vira-lata, que a gente é burro. Nada, o brasileiro é um dos povos mais inteligentes do mundo. A gente é capaz de fazer coisas que ninguém imagina, né? É muito comum aquelas chargezinhas lá. Agora a NASA vem, né, para estudar o brasileiro, né? A gente é inteligente pra caramba, você é inteligente, você consegue fazer cada coisa que né, produz, inventa. Então vamos aproveitar isso, vamos colocar isso para os nossos alunos, que eles são capazes, que tem como fazer de forma diferente, seja na pesquisa ou no cotidiano, né? Então, com toda essa pressão que a gente causa no ambiente, tem tecnologia, isso também gera muito resíduo, né? E em 2010, nasce a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas já tinha a Lei 9.605, que é de crimes ambientais, já tinha uma série de legislação, e para quem pensa que a legislação ambiental ela é uma coisa recente, né, principalmente ali começa na década de 70, 80, com que isso aí, na verdade, é um boom, né, muito grande na década de 70. Mas a legislação ambiental no Brasil ela já é muito antiga. Se vocês tiverem oportunidade, aí eu recomendo fortemente para quem quer continuar na área ambiental, principalmente na nossa região, ou entender um pouco da história, adquira lá O Homem o Brejo, O Homem a Restinga, do Alberto Lamego. Vocês já devem ter ouvido falar, Alberto Lamego. Ele e o pai dele, também chamado Alberto Lamego,
ele faz uma descrição aqui da região, na década de 30 e 40, que não tem igual até hoje. E nesses livros dele, ele relata também a questão da legislação. Só para vocês terem uma ideia, e a gente não se alongar muito nisso, já tinha legislação em 1766, num desses livros, ele conta que um cidadão saiu de Campos, foi pescar na lagoa de Quipari, quando a barra estava aberta, 1766. E não podia pescar, porque já tinha uma legislação na época dizendo que não podia pescar naquela lagoa ou nas outras lagoas quando a barra estava aberta. E ele foi condenado a 5 bofetadas de mão aberta em praça pública. Imagina isso, em 1766, a humilhação do cidadão tomar 5 bofetadas em praça pública porque estava pescando no período que não deveria, por vários motivos, né? O momento que está entrando e saindo juvenis, tal, não vamos entrar nesse assunto no momento, fica para outro momento. Então, essa questão da legislação ela é importante, ela tem que estar junto com a gente para a questão do convencimento. E aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece lá em 2010 que os municípios teriam até 2014 para extinguir os seus lixões. A gente produz muito lixo lá, comendo, se alimentando, deslocando, vivendo, né? E esse lixo, esse resíduo, ele ia para os lixões. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é o lixão, né? Já deve ter estudado aí em alguma disciplina, que é você chegar, escolher um lugar, a prefeitura, né? Escolher um lugar e começar a armazenar o lixão. E muitas pessoas vivendo em condições degradantes nesse ambiente, retirando o material reciclável dali para vender, né, se alimentando com o resto desse ambiente. E aí isso foi mudado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou deveria ter sido mudado. Né, em muitos lugares até já mudou. Mas ainda a gente tem um caminho muito longo com relação à destinação de resíduos. Por quê? Chegou em 2014, muitos municípios não conseguiram se adequar e extinguir os seus lixões e criar aterros sanitários. Os lixões não têm impermeabilização de solo, contaminam o solo com chorume, contamina a atmosfera com a produção do metano via decomposição anaeróbica da matéria orgânica, poluição atmosférica, hídrica do solo, todo tipo de poluição, né? Fora as condições degradantes que retira o sustento desse ambiente. E aí ela chegou em 2014, muitas prefeituras não conseguiram. Aí foi dado um novo prazo, distribuído de 2018 até 2021, para que as prefeituras se adequassem. Primeiro as com maior população, até as de menor população. Chegou agora também, já viu que muitas não vão conseguir. Por incrível que pareça, hoje a gente ainda tem quase 3 mil lixões ativos no Brasil. Isso é dado recente agora, me fugiu aqui agora a fonte, mas quase 3 mil lixões que estão ativos, fora os que já foram desativados, né, no Brasil. Lembrando que o Brasil tem 5.500 cidades, né, tudo bem que tem cidades aí, grandes centros, que tem mais de um lixão e tudo, mas é um número ainda impressionante. Né, e agora, dado um novo prazo para as prefeituras, agora em 2020, eles têm até 31 de dezembro de 2020 para fazer o plano, para quem ainda não tem, né, o aterro sanitário, para fazer o plano de instalação do aterro sanitário. Pode ser feito na forma de consórcio também, uma cidade consorciar com a outra. Por exemplo, aqui em Campos, não sei se continua ainda, mas São João da Barra trazia o resíduo para o aterro sanitário ali de Conselheiro Josino. Outras cidades aqui, acho que São Francisco também, você pode fazer na forma de consórcio, né, até mais indicado para as cidades menores. Só que o aterro sanitário, ele também tem uma vida útil, né? Se você encher ali de forma rápida o aterro, ele daqui a pouco não consegue mais receber o resíduo.
né? O aterro sanitário, comparando com o lixão, o aterro ele é impermeabilizado, o chorume não vai para o solo, não deveria ir, né? Ele é impermeabilizado, tem pontos de coletas para verificar a água, se está tendo contaminação da água subterrânea, do solo, a destinação do metano, ou ele é queimado, ou ele é biogás, né? Então, é uma coisa controlada, bem controlada. Agora, na mesma Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala também da questão das cooperativas, né? As cooperativas de reciclagem. Por quê? Você fecha o lixão e aquelas pessoas que viviam ali, milhares e milhares de pessoas pelo Brasil afora, né? O que vai ser feito com eles? E aí eles passaram a formar as cooperativas. Um modelo questionável até, né? Mas foi a alternativa encontrada à época. E aqui em Campos a gente tem algumas cooperativas, se eu não me engano, são 5 cooperativas, né? E qual que era a ideia? A ideia era muito boa, a ideia era espetacular. A concessionária contratada pela prefeitura pegaria o resíduo, né, da coleta urbana, levaria para essas cooperativas, elas iam separar o material valioso, né, plástico, metal, alumínio, cobre, vidro, e inclusive o orgânico que pudesse ser reciclado, né, transformado em terra vegetal, depois da compostagem, e só iria para o aterro sanitário o rejeito, aquele que não pode ser reciclado, que não tem como aproveitar. Ou seja, a vida útil do aterro ia ser bem dentro do que foi projetado. Mas hoje a gente está vendo que essa cadeia produtiva está muito comprometida. Muito porque falta alfabetização ambiental, falta pressão nos governantes, falta a gente realmente ir lá dar aquele puxãozinho de orelha, né? Só para falar com relação aos novos prazos, né? Eu estava falando aqui dos novos prazos, as prefeituras de capitais e de cidades metropolitanas têm até agosto de 2021 para cessar os lixões. Aí vai decrescendo. As que têm mais de 100 mil habitantes até agosto de 2022, quem tem entre 50 e 100 mil habitantes, agosto de 2023, e quem tem abaixo de 50 mil habitantes tem até agosto de 2024. Qual o problema? Então a prefeitura nunca vai querer fazer, porque esses prazos estão sempre aumentando? Não, ela deixa de receber algumas verbas federais, a prefeitura fica inativada, o prefeito pode responder por improbidade, tem uma série de complicação. Aí que eu falo, é usar o sistema, né? Porque se for só nessa, vai só prorrogando, sem problema nenhum para o gestor, né? E aí vai empurrando mesmo. Mas a própria legislação ela diz isso. Vai dar problema para a prefeitura, vai dar problema para o gestor, porque hoje, né? Mudança agora, recente, tem até o final do ano para mostrar o plano de extinção do lixão, aquele que ainda tem lixão. E esses anos aí, de acordo com a quantidade de habitantes, né, para fazer essa mudança. Campos, a gente já tem aí o aterro, né, então foi uma das primeiras aí a possuir o aterro, muito, muito bom isso, né, para uma cidade de quase 500 mil habitantes, ainda tem um consórcio com as vizinhas. Agora, já pegando mais dentro do tema da nossa conversa, nós jogamos fora muito dinheiro com relação a resíduo. Eu fiz um breve levantamento. O quilo do cobre hoje está R$ 25,00 vendendo nessas, que o pessoal chama de, nessas empresas aí, que o pessoal chama de reciclagem. Na verdade, ele é um atravessador, né? R$ 25,00 o quilo do cobre. Por isso até que a gente tem visto aí muita gente cortando os fios aí para vender, né? Roubando, não é o correto, porque o cobre está muito valioso. O alumínio, entre R$ 3 e R$ 4,00, dependendo da forma que vai ser vendido. Deixa eu ver aqui, ó, bateria, R$ 2,50.
o metal, e aí ele não especifica qual metal, a R$ 10, ferro leve a 30 centavos, ferro pesado a 50 centavos, o chumbo a R$ 4, o antimônio a R$ 4 o quilo, né? É muito rico o nosso lixo, né? Olha quanto que a gente está jogando fora. Eu não me lembro agora o valor de cada garrafa PET, mas é vendida, às vezes, a unidade também da garrafa PET, né? O óleo de fritura usado, que não pode ser reaproveitado, só pode usar uma vez. Inclusive, eu faço sabão com nossos alunos lá do Colégio Francisco Salles. A gente faz sabão com óleo de fritura usado para mostrar para eles, bem dentro da aula de química e da questão ambiental, né? A gente faz sabão. Tem uma empresa em Campos que recolhe o óleo e troca por detergente, inclusive, né? Ela leva para fazer sabão. Com óleo dá para fazer massa de vidraceiro, vela aromatizada, sabão, uma série de outras coisas. O papelão também. Tudo hoje tem um valor agregado, né? Pode ser um valor maior, um valor menor, e olha quanto que a gente está jogando fora hoje, né? Aqui eu moro num condomínio e eu estava conversando essa semana passada com o síndico. A gente tinha aqui uma coleta seletiva e viu uma empresa pegar. Aí a empresa deixou de vir. Aí eu falei, ó, agora a gente precisa continuar destinando isso. Mas não tem empresa que vem pegar para a gente ir lá levar, vai gerar um custo. Aí eu falei, bom, não tem problema. A gente procura um agente ambiental, que é um catador, que na verdade já vem aqui, e aí às vezes vem famílias, né? Se você observar, tem famílias aí que vão buscando tirar o seu sustento dos resíduos, mas a gente faz contato com alguns desses agentes e sempre que a gente juntar, convida para vir pegar, já entrega para ele de forma mais limpa, entrega para ele de forma mais separada, que ele não vai precisar ficar abrindo os sacos, né? Eu conversando com um amigo meu uma vez, ele falou, rapaz, eu não aguento mais, toda vez vai um cidadão lá, no lixo lá de casa, rasga tudo e deixa tudo solto lá, porque ele quer pegar uma latinha, um PET. Eu falei, rapaz, então, uma sugestão para você, né? Já deixa separado para ele, que aí ele não vai precisar rasgar seu lixo, né? Passou a fazer, e aí deu certo. E você pode fazer na sua casa também, né? Separa as latinhas e entrega a um agente ambiental, já fica com o telefone de um desses agentes, né, que são os catadores de material reciclável, liga, ó, tem latinha, tem um PET, entrega para ele, porque antes tinha coleta seletiva na cidade, e agora me parece que parou a coleta seletiva, né? Também não atendia todos os bairros. Então você tem que criar o caminho. Você, né, como eu estou falando, a nossa responsabilidade como educador, ela vai além. Ela vai além do que os olhos estão vendo, na verdade, né? A gente precisa fazer de forma diferente, né? Mais do mesmo a gente já tem aí, né? Então, eu convido vocês a isso, para aquele que ainda não separa, para aquele que ainda mistura tudo, que passe a fazer, né? Eu aqui até coloquei lá no nosso canal, conversando sobre educação ambiental, todos os potinhos, garrafas, sacos, aqui a gente produz mudas de árvores frutíferas ou nativas, ou outras que sejam, das frutas que a gente consome, e distribui com os amigos, né? A gente tem uma série de ações que você pode fazer. Depois, quem tiver mais curiosidade, dá uma olhadinha lá no canal, se inscreva lá também, né? Para a gente dar destino ao resíduo. Você não precisa só levar lá e mandar na reciclagem, você pode dar uma série de outros destinos, né? E a questão do resíduo, ele é um bom negócio. Você vê, ó, as empresas que estão ligadas a resíduos, vamos pensar aqui em Campos. Não estou nem falando da esfera macro, né? Estado, país, vamos ver só no nosso quadrado aqui. Nós temos ferro velho, ele presta, desde se for
de forma idônea, né, lícita, ele presta um papel interessante, né, tá reaproveitando o material, está reciclando, as próprias empresas de reciclagem, as cooperativas, os limpa-fossas, quem mais? Deixa eu ver aqui. As empresas de caçambas, né, que colocam hoje, você vai fazer uma obra na sua casa, você não pode mais, não deveria, né, contratar um carroceiro, né, já está até proibido por lei, inclusive, para destinar, e às vezes destinar de forma errada. Eu não vou nem entrar muito nessa questão do mérito do carroceiro como agente ambiental, né, pelas questões do animal e tal, né, seria uma outra conversa sobre isso. Mas hoje você vai fazer uma obra, você tem que contratar uma caçamba, você tem que destinar corretamente, que está certo, né? Tudo isso é o mercado do resíduo, né? Um mercado que movimenta muito dinheiro, se a gente pensar só aqui na nossa cidade, né? O limpa-fossa, que retira lá o efluente sanitário e leva para as estações de tratamento de esgoto, né? Antes era comum até o limpa-fossa pegar, jogar num rio, jogar num terreno. Hoje não pode fazer mais isso, né? Já não podia, né? E hoje não pode. Então, muitas coisas estão evoluindo na área do resíduo, mas muita gente precisa evoluir ainda. A questão das podas de árvore, né? Hoje você tem uma empresa também que faz terra vegetal a partir da compostagem, das podas de árvores que são feitas na cidade. Você pode fazer na sua casa também a compostagem, isso para dar destino correto ao resíduo orgânico, né? Nós temos em Campos vários pontos de coleta. Hoje mesmo eu falava com o Carlos Henrique da Secretaria de Meio Ambiente, os ecopontos. Antes tinham os PEVs, que eram postos de entrega voluntária de entulho de obra, né? Tinha alguns pontos na cidade. Hoje já avançou, são ecopontos. Você pode deixar o pneu, pode deixar o material eletrônico, o resto de obra, né? Só não pode deixar, acho que animal morto e algumas poucas restrições. Você tem os shoppings, que alguns recolhem lá pilhas e baterias, sem querer fazer propaganda, mas acho que o Boticário também faz a logística reversa, pega as embalagens dos seus produtos, lojas do Boticário. O Jardim São Benedito e o Horto também recebe. O Horto recebe lixo eletrônico, resíduo eletrônico, garrafa PET, metal. O Jardim São Benedito, acho que troca lá PET por detergente, por terra vegetal. Então, hoje, a gente tem uma malha grande aí de poder destinar desde o pouco do resíduo pequeno até o maior, né? E a gente, como professor, tem que mostrar isso para os nossos alunos. Primeiro conhecer, né? E mostrar. Outra coisa interessante do resíduo, e aí foi até acho que a Paula, né, tá falando que reciclar é sempre uma boa opção. É sim, Paula, né, mas a gente pode antes reduzir, pode reutilizar, né? Criar bolsas de resíduo. Eu falava aqui da dissertação de mestrado, no mestrado em Engenharia Ambiental do IFE, da Patrícia Fantinatti. Ela estudou um pouco dos resíduos gerados ali nas empresas da Codim, e é uma ideia legal que você pode fazer bolsas de resíduo. O que é resíduo para uma empresa, para outra pode ser matéria-prima, né? O que uma empresa não vai usar, a outra pode usar. O que ela ia pagar para descartar, ela pode vender e gerar renda com isso, né? Então, tem um sistema integrado de gestão. Eu vou produzir tal resíduo, e aí você já coloca lá naquela bolsa, aí a outra empresa já sabe o que vai ser gerado, se interessa a ela ou não, né? E fazer essa gestão entre empresas, e ela foi convidada para isso, se eu não me engano, para a Firjan, e mostrou esse modelo na Firjan para disseminar aí pelo Estado. Eu não sei que fim levou, né? Mas é uma ideia,
né, da gestão do resíduo, da forma de bolsa, né, essa bolsa de resíduo. Isso é interessante. Lá na UENF, por exemplo, todo vidro, a gente usa muito vidro lá também, plástico, papelão, papel, isso junta e leva no próprio caminhão da UENF, sempre que junta bastante, leva para uma das cooperativas, entrega lá na cooperativa, inclusive quem faz essa gestão é um técnico da UENF, Henrique, parceiraço nosso, que é aluno do curso de Engenharia Ambiental, né, da graduação de Engenharia Ambiental do IFE. Então fica uma sugestão, não sei, até não sei o que é feito do resíduo do IFE, mas é uma sugestão, até de monografia aí da graduação, quem for se enveredar aí pela biologia ou pela própria química mesmo, né, quiser fazer uma monografia na área ambiental, professor Rodrigo, professor Fans, né, são aí dessa área também, pode ajudar, a gente pode contribuir também de alguma forma, de ver, eu não sei hoje para onde vai, né, o resíduo aí do IFE, se já faz essa gestão, mas se não faz, seria legal fazer, né? E aí, quem sabe, um trabalho de conclusão de curso nesse sentido. Como eu falei das cooperativas, né? A gente já adiantou bastante. Eu só gostaria de frisar com relação às cooperativas e principalmente com relação aos agentes ambientais, que são os catadores de material reciclável, eles prestam um papel importantíssimo para a sociedade. Né? O cara que está ali catando o material reciclável, ele está tirando do ambiente, ele entra lá no terreno baldio, nas vias públicas, ele retira aquele material e são toneladas e toneladas que a gente está vendo cada vez mais, né? Até pela questão econômica e social, mais gente fazendo esse trabalho, né? Como agente ambiental, ele é um agente ambiental, por quê? Ele retira o material que está lá jogado de forma errada, que poderia estar servindo para desenvolvimento de vetores como rato, barata, mosca, cobra, escorpião, né, mosquito, e está dando um destino. Para a prefeitura, ele também é extremamente importante, porque a prefeitura paga a concessionária que recolhe o lixo por tonelada recolhida. Né? Se ele está tirando esse material e vendendo, é menos resíduo que a prefeitura vai pagar. Então, ele está ajudando na saúde pública, está ajudando na destinação do resíduo, que a prefeitura economiza, está ajudando na gestão da cidade, e esse cidadão tinha que ser mais valorizado. A gente tem que pensar, e aí levar, né, para os políticos, inclusive, mais formas de valorização dos agentes ambientais. Né? Essa é uma missão que a gente tem de valorizar, de capacitar, de melhorar as condições de vida, né, desse cidadão, porque se a gente, normalmente aí se cortam também, né, cachorro que vai pegar, uma série de problemas que eles têm também, né, tá exposto ali a parte microbiológica, uma série de problemas que eles pode ser causado com eles, e eles prestam um papel importantíssimo na nossa sociedade. Se a gente puder valorizar, cada um também fazendo a sua parte, né, já entregando o material, pelo menos da sua casa, para um agente ambiental levar para vender, já seria uma sementinha plantada. Né? E aí, quais são as desvantagens de a gente de ver esse resíduo condicionado aí de forma errada? Como a gente já falou, né? Proliferação de vetores, a beleza cênica do local. Eu moro aqui no Jockey, perto do Sambódromo aqui, do Sambódromo. Ao lado, aqui na Avenida Presidente Kennedy mesmo, perto ali do Sambódromo, é um local que a população achou que é um aterro sanitário, que é um lixão. Várias pessoas chegam ali, jogam pneu, o resto de obra, de entulho, e ainda tem aquele cidadão que, não satisfeito de jogar o lixo lá, ele ainda vai lá e bota fogo. E ainda fica observando, como eu passo ele para ir para o UENF, ainda o cidadão bota fogo, acho que ele acha bonito, ainda fica observando.
né? É igual aquela tia que bota fogo lá naquele monte de folha, né? Aquela vizinha, né? Que vai lá e junta aquelas folhinhas da árvore. Primeiro ela briga com a árvore pra caramba, porque essa árvore tá jogando um monte de folha na calçada, no terreno, mas a árvore está dando fruta, a árvore está dando sombra para ela, né? E ajudando todos os animais da região. Mas tem a implicância da folha. Eu estou até falando isso, dando risada, mas isso é importante porque uma das maiores fontes de corte de árvore em campos é isso, é o pessoal achar ruim a gestão da folha, do resíduo, né? Olha a ignorância que a gente está chegando. Aqui mesmo no condomínio, a gente já plantou um monte de árvore aqui. A gente tem um terreninho bem pequenininho aqui ao lado, com um monte de árvore também plantada, que está gerando fruta, os passarinhos estão vindo fazer ninho. Hoje a gente é visitado aqui por canário, beija-flor, tizil, uma série de pássaros, né? E as folhas estão aí, estão caindo. A gente acaba fazendo adubo aí com as folhas também. Né? Gestão de resíduo particular, né, pessoal, da sua casa. As nossas contribuições, elas podem ser desde a forma mais simples, que é aquela de fechar a torneira quando você vai escovar os dentes, né, até quando você tiver como profissional numa posição de gestão ou de formação de opinião, você como formador de opinião, ajudar a gestão do resíduo, né, na gestão dos resíduos. Então, a gente está falando aqui dos problemas, né? Quando você tem muito lixo também, em várias regiões, a baixa a estima da população ao redor, a beleza cênica fica comprometida daquela área, vem a chuva, e esse material vai para onde? Né? Principalmente se ele estiver acondicionado em vias públicas, vai entupir bueiro, vai entupir os valões, vai entupir os rios, os córregos, né? E aí esse material acaba chegando nesses corpos hídricos, que vai acabar sendo comido pelos animais dali, né? Principalmente os animais silvestres. A gente está aí, clássico é o caso aí da tartaruga, das baleias, dos golfinhos, das aves marinhas, e até fiz um vídeo recente lá no nosso canal, até o tatuí está sendo impactado pelo resíduo, né? O tatuí, se você não conhece esse animalzinho que vive ali na arrebentação das praias, dá uma olhada lá. Ele é um animal que se enterra na areia ali na arrebentação e fica com as suas anteninhas para cima e capta o plâncton, o zooplâncton e o fitoplâncton pelas antenas dele e leva para a boca. Qual o problema do resíduo com relação ao tatuí? Microplástico. Olha que coisa. Até o microplástico está interferindo na vida do coitado do tatuí, né? É o microplástico dos esfoliantes, dos sabonetes aí que vem, um monte de coisa. É o microplástico da fragmentação mesmo do resíduo, né? Que está indo lá para os corpos hídricos e chegando ao mar, aos rios. Então, até o microplástico é complicado. Glitter, né, Rodrigo? Né? Carnaval aí, o pessoal adora colocar glitter, festinha de aniversário, esse negócio todo. Glitter é complicado mesmo, é um dos agentes que está... Coitado do tatuí, né? Fico olhando um dia que pode ser que a gente encontre um tatuí lá, todo fantasiado de glitter. Foi bom você lembrar aí do tatuí. Deixa eu ver mais aqui. Além de desvalorizar a região, né, quando aumenta a questão do lixo, disponibilizado em lugar errado, a Alice falou que nunca mais usa o glitter aí, ó. Que bom, Alice. Né? Já plantamos uma sementinha aqui interessante. E essa questão da disponibilização do resíduo de forma errada, ela também é um prejuízo, porque você imagina, toda vez eu vejo ali a prefeitura, a concessionária, né, contratada pela prefeitura, vai ali, contratou com caminhão, vários caminhões, retira o resíduo todo, leva lá para o aterro sanitário, e aí daqui a pouco está cheio de novo. Isso tem um custo. E quem paga esse custo é você, sou eu. Ó, só para você ter uma ideia, não sei se todos sabem,
a coleta do lixo, do resíduo que a prefeitura faz, ela não é de graça para você, não. Sempre quando você paga o IPTU, tem a taxinha aqui, ó, a taxa de coleta de lixo. No meu caso, não sei se vai dar para ver aí, ó, R$ 128 esse ano de taxa de coleta de lixo, né? E não sai barato, mas você que está pagando, né? Você está descartando de forma errada, o vizinho está descartando de forma errada, você está pagando, né? Então, quanto mais tiver esse descarte errado, mais custo para a prefeitura, que poderia estar empregando em outras coisas. Não vou nem falar nada de desvio, nada de roubo, nada disso. Eu entendo que se economizar numa parte, esse dinheiro vai ser alocado em saúde pública e na própria educação, né? Nesse sentido aí. A gente já falou, tem a questão das queimadas, né? O pessoal ainda bota fogo. Deixa eu ver mais aqui. É muito comum também, além das vias públicas, o pessoal jogar isso nas margens dos rios, dos canais, das lagoas. Minha mãe tem uma casinha lá em Gruçaí, próxima ali à passarela, e eu, né, sempre criado ali, quase que dentro da lagoa de Gruçaí, e sempre ali pela margem da lagoa, com os primos e tudo, né, a gente interagindo com o ambiente, né, e o que acontece? Às vezes a gente fica ali em cima da passarela e é muito comum o cidadão vir com a sacola de lixo e jogar dentro da lagoa. Se ele deixar lá na esquina por onde ele passou, no verão, a coleta de resíduo é todo dia, em Gruçaí, Afona, né? A região ali de São João da Barra. Se ele deixar lá na esquina, o lixeiro vai pegar. Mas ele tem o prazer de vir, pegar e jogar dentro da lagoa. É incrível, muito incrível. E às vezes a gente conversa e tal. Tem até um conto no meu livro aqui que a gente fala sobre isso. Uma vez eu quase arrumei briga lá por conta disso. Se alguém for ler o livro aí, vai ver como é que foi. Então é desperdício de dinheiro, é poluir o ambiente, poluir o solo, poluir a atmosfera, poluir a água, comprometer os animais silvestres, né? Tudo isso. E aí tem a questão alguém estava falando aí, né, de reciclar, é sempre uma boa opção, sim, mas a gente tem aquela questão agora, são os 5 R's, né, tem até mais R, eu ainda prefiro os 3 R, acho que condensa bem, mas a gente tem que pensar em não gerar, né, repensar antes de consumir, será que eu realmente preciso consumir? Até vou pegar aqui cadê meu celular? Tá aqui, ó. Meu celular, coitado, inclusive é o que eu faço o vídeo lá, tá quebrado, tá com a tela quebrada, a capa tá velha, né? Mas ele tá funcionando, enquanto ele tá funcionando ainda eu vou usando, né? Claro que eu poderia estar com um celular muito melhor, comprar uma capa melhor, mas está cumprindo a função que eles foram fabricados para isso, né? Se eu pego aqui e já jogo fora, daqui a pouco eu tenho que comprar, ficar comprando. Então, essa questão de repensar, de recuar, né, de reduzir, tudo de reutilizar antes do reciclar, né? Porque quando você vai reciclar, você vai transformar um produto em outro produto, isso é reciclagem, né? Você pegar um produto que não serve mais e transformar em outro, você gasta energia normalmente, tem um custo ambiental para isso. Então, antes de chegar na reciclagem de fato, né, que é transformar um produto em outro, ter esses passos, né, de não gerar, de repensar, de recusar, de reduzir, para depois chegar à reciclagem, depois o tratamento e depois a disposição final. Agora, quais são as vantagens que a gente tem de reciclar? Quais são as vantagens de reciclar? Muitas vantagens. Primeiro, diminui a pressão nos recursos naturais, porque quando você recicla, você está gerando matéria-prima, gerando outro produto, está aproveitando a matéria-prima, então você deixa de ir lá no ambiente e retirar calcário, deixa de retirar ferro, água, areia,
argila, gesso, os metais, né? Você deixa de ter essa pressão nas matérias-primas. Você gera renda, né? Como a gente já falou aqui, gera bastante renda, diminui o gasto da gestão pública, gera renda e emprego, né? Diminui a poluição do ar, poluição do solo, poluição atmosférica, diminui a quantidade de vetores, então é a questão de saúde pública. Deixa eu ver mais aqui. A desobstrução de vias públicas, o cenário fica mais bonito, os animais silvestres, né, como o tatuizinho lá, não vai comer o microplástico, a tartaruga não vai comer o plástico, aumenta a vida útil dos aterros sanitários. Por quê? Causa um impacto também, né? Quando aquele aterro ali, ele acabar, não puder mais ser colocado, acondicionado, mais nenhum resíduo ali, vai ter que abrir uma nova área, né, para abrir um novo aterro sanitário. Isso tudo é custo, isso tudo tem um custo, além do financeiro, tem um custo ambiental. Então, reciclar é sempre, né, reutilizar, reciclar, reduzir, é sempre uma boa opção. Além disso, gera produtos a baixo custo, né? Normalmente o produto que ele é reciclado e tem um custo menor, muitas das vezes não é que tenha qualidade ruim, né? A gente associa isso, mas não, tem uma qualidade melhor. Eu vou só dar alguns exemplos aqui agora com relação a resíduos, né? Alguns resíduos clássicos, inclusive que estão previstos lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, coisa toda. O plástico e o papel, eu acho que já é bem conhecido de todos nós, né? Uma reciclagem mais próxima. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o entulho de obra, o entulho da construção civil, o resto da construção civil, ele é um problema muito sério, né? Ele é um problema grave, inclusive. O entulho, a gente vê aí dispersado pela cidade, em várias vias, vai colocando lá, e o entulho ele pode ser aproveitado, muito bem aproveitado. Também no mestrado ambiental, aí já foi até da minha turma, a Maria Delma, a dissertação dela foi mostrando que Campos é viável ter uma usina de reciclagem de entulho de obra. E aí os produtos são espetaculares, o bloquete para fazer vias públicas, para fazer praça, para fazer um monte de coisa, bloco, pod, como se fosse pó de brita, que pode ser usado em um monte de coisa, separar ali o que vem no entulho, né, o vergalhão, o ferro, a madeira, que pode ser reutilizada, e ela mostrou que Campos seria viável ter pelo menos uma, poderia ter até mais, em função do nosso tamanho, né, e consorciar com outras cidades. E a gente estava vendo na literatura, normalmente os produtos de origem reciclável, da construção civil, os blocos, bloquetes, essas coisas todas, eles são normalmente mais resistentes do que o feito primeiro com a matéria-prima, né? Então, olha as vantagens, você deixa de estar lá retirando água, pedra, gesso, uma série de coisas que você pode agregar valor, né? Reciclando, e aí com isso você aumenta a vida útil do aterro sanitário, você deixa de colocar nos lugares errados, né? Deixa eu ver mais aqui. Só para a gente ter uma ideia, esse livrinho aqui, ó, O Reverso da Logística Reversa, ele traz aqui, ele é até um livro mais antigo, mas é um dado que não foge muito. Ele fala que na Holanda, tudo bem, né? A gente comparar com outros países é um pouco complicado. Mas na Holanda, hoje, 95% do resíduo de obra, ele é reciclável, né? Então, aquilo que eu estava falando no começo, tem tecnologia, se não tiver, a gente desenvolve, mas já tem muita coisa pronta hoje aí para você utilizar na questão dos resíduos, né? Outra coisa também na área da construção é fazer as construções mais ecológicas,
que demandem, por exemplo, menos energia elétrica, utilizando energia solar, mais iluminação natural, ventilação natural, captação de água de chuva, tudo isso tem legislação, tudo isso precisa ser mais aplicado, né? E eu fico feliz porque no curso de licenciatura em Ciências da Natureza isso já é uma coisa normal, mas eu tenho visto em vários outros cursos, inclusive de engenharias, de informática, de vários setores, sempre tem pelo menos uma disciplina na área ambiental. Isso é muito importante, né? Já vai nascendo o profissional já pelo menos com a sementinha plantada lá da alfabetização ambiental do ponto de vista profissional. O outro é o pneu, né? O pneu também é um bem complicado, né? Um produto complicado. A gente vê nas vias públicas, vê nos corpos hídricos, é fonte para gerar vetor, né? O pneu nasce lá em 1837 com Charles Goodyear, nasceu, né, com muitos experimentos, né? E aí o Franz e o Rodrigo estão acostumados bastante com isso lá na universidade. Como muitos experimentos, às vezes você vai procurar uma coisa, encontra outra, vai fazer uma coisa, descobre outra, e com o pneu foi assim também. O Charles Goodyear, ele foi contratado na época pelos Correios para desenvolver uns malotes, e aí ele usou a borracha, e aí ele viu que essa borracha aquecida, quando ela estava perto de fornos e tal, ela desmanchava, mas ela ganhava resistência com aquecimento. E aí ele resolveu colocar isso num aro, e daí nasceu o pneu, né, numa carcaça lá, como a gente conhece, né, próximo do que a gente conhece hoje como pneu, e nasceu o pneu. Uma invenção muito importante, a gente depende muito disso, mas precisa ser descartado de forma correta. E com pneu dá para fazer muita coisa, né? Tem também na nossa cidade muitas recauchutadoras, né, que pega o pneu que não dá mais para você rodar com ele, o carro rodar com ele, e recauchuta esse pneu, né? Muitas com qualidade, inclusive. É uma forma de você pegar um produto que ia ser jogado fora, destinado lá para o aterro, ou jogado em qualquer outro lugar, e transformar num produto novo, né? E o que acontece? Mesmo nessa produção, gera também resíduo. A para do pneu, né, da cobertura, tem um pneu que não serve mais. E o que pode ser feito com esse pneu? Faz tapete de carro, campo sintético, né? Hoje está na moda aí os campos sintéticos para jogar futebol, vôlei e tal. Entre ali na grama sintética, coloca raspa de pneu, né? É usado na indústria sementeira, joga a raspa de pneu lá para ser queimado, e aí eles têm os fios, né? Porque a queima do pneu, qual o problema da queima de pneu que a gente já falou tanto aqui, mas a poluição atmosférica, principalmente por SO2, né? O dióxido de enxofre, que somado com a água da atmosfera pode gerar H2SO3, ácido sulfuroso. Se ele transformar em SO3 e juntar com a água, forma um ácido sulfúrico, e aí é chuva ácida, né? Tem amônia também, e monóxido, dióxido de carbono, é ruim. A queima do pneu é ruim se não for controlada, né? Mas pode ser usado na indústria sementeira, tem um alto poder calorífico, por exemplo. Mas eu posso usar nas nossas olarias aqui? Nesse caso, não, porque a gente não tem um controle, né, da poluição atmosférica. Se tiver um filtro, se tiver uma coisa que aí demanda um custo maior, até poderia usar, pelo valor energético agregado ao pneu, né? Deixa eu ver mais aqui. Pode ser, né, levar lá para os ecopontos. Pode fazer uma série de outros produtos, né? Telha, proteção de mudas, né? Nos jardins, a gente coloca lá protegendo as mudas para né, não ter ninguém esbarrar, coloca protegendo nas mudas, nos jardins. Tem gente que tem empresas que faz contenção de taludes, né? Que
nas encostas, com pneu, sandália, sola de sandália, de sapato. Isso tudo a gente pode fazer aí com pneu. E aí é que eu estava falando, né? Que o brasileiro é um povo incrível. Eu gosto muito de ser brasileiro, tenho muito orgulho, inclusive, de ser brasileiro e passar isso para meus alunos, minhas filhas. É muito bom ser brasileiro. Outro dia eu estava vendo o cara que faz caminha de pet para gato, para cachorro, com pneu. Uma criatividade incrível. O cara que faz telha com pneu, com garrafa pet. Né? Hoje já está se fazendo asfalto, né? Colocando lá na mistura do asfalto, e aí sai um asfalto espetacular. Eu tive a oportunidade de andar num asfalto desse, menor aderência, gasta menos o pneu que você está no carro, tem uma vida útil maior do asfalto, utilizando ali o pneu, né, a raspa lá, e gera um outro produto, faz a reciclagem e é utilizado junto com o asfalto. Então, tecnologia temos, se não tem, a gente desenvolve. E para fechar, eu vou trazer aqui bem rapidamente, que eu acho que a gente já avançou aí, eu não sei como é que é o tempo, a questão da minha dissertação, em 2009 a 2011, eu fiz o mestrado, e aí primeiro eu passei por uma coisa que não recomendo a ninguém. Eu tive 5 projetos de mestrado, né? Cada hora um professor me captava lá para as coisas, mas graças a Deus ainda consegui defender, ainda fui da minha turma defender. E aí numa aula de campo, numa visita de campo, a gente foi a Varriçai, eu já tinha ido lá na pós, no curso técnico com o professor Vicente, e numa aula de campo lá em Varriçai, numa propriedade que tem lá, né, e mostra lá os impactos ambientais da produção do café e tal, é uma microbacia hidrográfica, e a gente foi estudar essa questão da bacia hidrográfica, da microbacia hidrográfica lá dessa fazenda, desse sítio, dentro da disciplina do professor Vicente, que é hidrologia. E aí, né, eu já tinha feito a pós, já tinha feito curso técnico, a graduação, e aí a gente fez um diagnóstico da água, do solo, daquela coisa toda, mas o que eu observei lá? Muito resíduo. Aproveitei esse diagnóstico e observei muito resíduo. Resíduo orgânico da própria produção, folha, galho, resíduo de agroquímico, embalagem de agroquímico, muito resíduo doméstico, e aí o sítio fica... Varriçai já é, né, interior. Agora você imagina um sítio no interior de Varriçai, de difícil acesso, inclusive, sem coleta de lixo nem nada. Mas uma coisa que a gente identificou lá são 9 famílias que vivem dentro lá que são meeiros, né? Ainda traz essa tradição ainda de meeiros. E aí eu observei que o resíduo gerado lá era o mesmo resíduo urbano. Às vezes a gente pensa que vai chegar na roça, que o cara planta, come o que planta, o animal que cria, né? E não, eu vi lá PET, plástico de todo tipo, sacola, fralda, vidro, embalagem de alimentos em conserva. Falei, caramba, né, isso aqui dá samba. E aí eu voltei, vindo de Varriçai, né, mesmo cansado, já na van, não consegui parar de pensar, porque eu aproveitei o meu conhecimento da pós de educação ambiental, eu falei, poxa, ali cabe um projeto de educação ambiental com resíduo. E aí a gente começou. Eu cheguei em casa, logo montei um projeto, foi meu 5º projeto, na verdade, e começamos a desenvolver, com o Vicente orientando, o professor Pinedo também orientando, e a gente fez um diagnóstico mais próximo. Primeiro, eu ficava 3 dias lá para conhecer de perto os meeiros, para ganhar a confiança deles, para que as informações chegassem para a gente de forma mais sincera. E muitas das informações que eles tinham dado para a gente naquele primeiro dia foi completamente diferente. Eu dormia na casa lá do administrador, eu ia com eles para a igreja, eu participava da colheita do café,
E aí, naquilo ali, eu fui aprendendo. Na verdade, tive os orientadores científicos, mas meu grande orientador foi o Paulinho, que é o gestor lá da fazenda, que não tem uma formação, né? E foi com quem eu aprendi bastante. E aí, o que acontece? Eu vi lá que muitos dos galhos das folhas do café, eles deixavam pelo próprio plantio, que hoje já modernizou bastante, e eles têm um sistema de poda constante, e gera muita matéria orgânica nesse sentido. Eu falei, poxa, às vezes eles levavam para queimar na cidade, os galhos e tal. Eu falei, isso aí pode ser feito um minhocário, né? Pode ser feita uma compostagem, um minhocário, e eles utilizam muito adubo químico. Quem sabe a gente não vai conseguir gerar aqui um adubo da própria produção, concentrando os nutrientes e devolver isso para o plantio, né? Fazer essa ciclagem de nutrientes ali através da reciclagem, né? Do próprio produto gerado. Poxa, deu certo. Eles passaram, aí fizemos o minhocário, e era uma parceria legal, que quando a gente dava ideia, na outra semana, quando eu voltava, já estava pronto lá. E uma das coisas que a gente observou também, logo no começo das nossas visitas, é que eles guardavam as embalagens de agrotóxico no mesmo cômodo, assim, né, das máscaras e dos EPIs, né? E aí a gente logo chegou e falou, rapaz, mas aí não pode, porque até aqui está volatilizando, né? O pessoal da química aí gosta muito de falar isso. Está volatilizando aqui os produtos, né? Vocês já não sentem mais o cheiro, mas a gente chegou aqui e está observando. Na outra semana já tinha um outro cômodo, já estava tudo separado, né? Outra coisa que a gente observou é que eles utilizavam as latas de agroquímicos, daqueles até já não podia mais, em vários países, no Brasil ainda tem essa coisa, né? Vários países deixam de usar por ser carcinogênico, por ser contaminante do ambiente, e a gente ainda usa um caso disso, e usava as latas para colocar feijão que eles produziam lá. Eu falei, minha nossa senhora, não pode, mas aí você vai e explica, chega com jeito, conversa, deixaram de utilizar, passaram a devolver, Política Nacional de Resíduos Sólidos, logística reversa, passaram a devolver as embalagens para as lojas de onde eles compravam, né? Outra coisa a gente observou lá, isso aí, né, não muito dentro de resíduo, mas você vai com o olhar, né, de pesquisador, com o olhar e tem que ver o algo mais. Assim como nós fazemos isso com os nossos alunos, né, dentro da sala de aula, você tem sempre, com certeza, quem não passou vai passar por isso, tem os alunos que você sabe que você precisa ter uma conversa diferente, você precisa, que às vezes está com algum problema, você pode contribuir. Professor também é um pouco psicólogo, né? E quando você vai para uma pesquisa, é assim também, você pode contribuir com outras coisas. Eles faziam uma aspersão com o trator e com um aspersor lá de agrotóxico, e ficava um cidadão lá no meio do cafezal, que mesmo com EPI, ele tomava um banho de agrotóxico para saber até onde o vento estava levando um agrotóxico. A gente falou, pô, isso não tem como isso continuar, né? Não é uma boa para quem está lá. Alguns casos de câncer, né, na região. E aí fizemos a sugestão de ele fazer um outro caminho, tirar umas 2 ou 3 pés de café, e aí agora o aspersor pegava em tudo, né? Diminuir o uso de agrotóxico. Aí a gente fez um levantamento das embalagens. As embalagens, boa parte das embalagens dos agroquímicos não estavam dentro da legislação, que tem uma legislação para embalagem, né? Fizemos esse levantamento também. Mas o principal ganho lá do nosso trabalho, e eu tenho muito orgulho de ter plantado essa sementinha, que depois eles melhoraram muito, e que eu falo dessa questão que é importante a gente estar com os políticos. Eu precisava falar com o prefeito por que não tinha o recolhimento do resíduo sólido das casas, mesmo na área rural, né? E aí
a gente teve uma ideia, porque na propriedade, a propriedade muito bonita, mas tinha muito resíduo espalhado, era fogueira, tinha fralda, tinha pet, tinha resíduo para todo lado, vidro, vira e mexe, eles andavam sempre descalços, cortavam o pé, era muito resíduo para todo lado, porque anos, né, de acumulação ali, não tinha para onde levar, e destinado nos corpos hídricos que corta a propriedade, e aquilo me incomodou muito. E aí eu falei, não, tem que conversar com o prefeito. E o prefeito, conhecido lá do gestor, e aí nós ficamos sim, uns 2 meses para conseguir falar com o prefeito. Quando ele podia, eu não podia, quando eu podia, ele não podia, ficou aquele gato e rato, e calhou de um dia a gente conseguir bater um papo. E aí a gente tinha marcado de fazer, isso dentro do nosso trabalho, um mutirão de coleta desse resíduo pela propriedade. E foi muito legal, porque eu fui conversar com o prefeito na quinta-feira, foi quando a gente conseguiu sentar para conversar, e o mutirão era no sábado. E aí, o que eu sugeri? A gente envolver, aí eu já estava no mestrado, para a gente envolver a pós-graduação em educação ambiental, envolver as secretarias do município de meio ambiente, de saúde, de turismo, né? E de obras, que é junto com o meio ambiente, lá no caso, e os moradores lá do sítio. Né? Então, esses 3 elementos, gestão pública, os moradores e a pós de educação ambiental, para a gente fazer um mutirão para realmente catar o lixo da propriedade. Mas aí eu falei, pô, a gente vai catar isso tudo, vai resolver o problema. E depois? Aí fomos conversar com o prefeito. Quinta-feira, o evento no sábado. Eu falei, a gente não vai conseguir nada da prefeitura, e muito justo, porque né, tá muito em cima. Aí conversamos, tal, ele falou das legislações que tinham lá no município e tal. Já está acabando, calma aí. Aí eu falei, rapaz, agora eu vim aqui para te pedir. Falei, olha, a gente estava mapeando e tem como você, pelo menos a cada 15 dias, mandar um caminhão e fazer esse circuito para pegar o resíduo das casas. Aí nós levantamos, acho que tinha umas 40 casas no caminho, dessas casas, pelo menos de 15 dias, para coletar o resíduo deles, porque aqui, ó, eu levei as fotos, mostrei, eles estão com resíduo igual das pessoas da cidade. E fica alocado de forma diferente. A gente vai fazer um mutirão e tal, tô sabendo. E aí o prefeito falou assim, virou para o secretário de obras, fulano, a gente pode fazer isso? Aí o secretário disse, podemos fazer. Então, tá combinado. A cada 15 dias, Paulinho entra em contato, que é o gestor, entra em contato e a gente vai lá e faz esse recolhimento. Falei, opa, 1-0 para quem achou que não ia conseguir nada, mas não desanimei, eu fui lá falar com ele. Aí eu falei assim, o prefeito, eu vi que aqui pela cidade você tem muitos latões, aqueles latões azul, espalhados aqui pela cidade. A gente precisava de pelo menos um daquele em cada ponto, em cada casa, para eles recolherem o lixo ali, para não ficar disperso, e ficar mais fácil de entregar para vocês, na hora que o caminhão for. Ele falou, boa ideia. Ele falou, fulano, a gente tem esses latões lá disponível? Aí o secretário, tem. Então pode mandar levar lá 10. Leva logo hoje. Falei, opa, 2-0 para quem achou que não ia ter nada. Aí eu falei assim, eu tinha visto com eles que na semana anterior tinha tido um dia de campo, né, o pessoal da agronomia que faz muito isso, um dia de campo com vários produtores, 500 pessoas numa propriedade, e a prefeitura deu alimentação, deu quentinha para todo mundo, refrigerante. Eu falei, prefeito, eu venho com 40 pessoas de campos, tem mais 40 pessoas na propriedade, e eu já conversei aqui com a sua secretaria de ambiente, com a sua secretaria de saúde, né, para ter lá uma ambulância e tal, e eles querem participar também. Então a gente vai ter lá mais ou menos umas 120, 140 pessoas. A prefeitura pode dar alimentação nesse dia? Aí, prontamente. E ainda vai com refrigerante também. Eu falei, opa, 3-0 para quem achou que não ia conseguir nada. Conseguimos, inclusive, alimentação para todo mundo. E aí, pedimos outras coisas também, luva e sacola, saco plástico,
mas isso aí não tinha no estoque, aí o proprietário da fazenda deu e tal. E no dia, no sábado, logo depois, a gente recolheu 1,5 caminhão de resíduo da propriedade. Que foi como? A gente mesclou os grupos, e aí nos grupos tinha gente da pós, tinha gente do sítio e tinha gente da gestão pública. Inclusive, muitos vereadores participaram também. E foi de propósito, mesclar, porque cada um ali ia conversando enquanto ia pela propriedade grande, o objetivo era esse mesmo. Né? A gente orientou isso, de mesclar, de um trazer a sua experiência para o outro, né? E não era só o simples fato de catar o lixo. Né? Isso foi um marco, mas é também essa integração. Então, o cara da educação ambiental trouxe o conhecimento dele, o morador trouxe o conhecimento dele, o gestor público ali também, e fez uma integração muito espetacular. E aí, isso foi a sementinha plantada. Depois, eles melhoraram muito o processo. Ano passado, eu costumo estar sempre voltando lá, né? E ano passado eu fui lá, e agora outras regiões da cidade já começaram a fazer também. Eles melhoraram a gestão dentro do sítio. Então, é o que eu falo, a gente pode deixar o legado, a gente como professor, né, como profissional da área ambiental, ou como professor, nós temos essa grande missão de deixar a nossa sementinha plantada, porque além de ser a nossa obrigação como profissional, é também uma missão. A gente tem essa missão. E é muito gratificante. É muito gratificante você ver um trabalho realizado, você ver um aluno bem-sucedido. Isso é espetacular. E, para fechar, eu vou só ler aqui um microconto do meu livro, né, e aí vai, né, para os professores, futuros professores, é sempre bom você terminar uma apresentação lá, né, com uma frase, um dizer, alguma coisa, e normalmente de outra pessoa, né, isso aqui até é meio que um gafe, você trazer uma coisa sua mesmo, mas só para aproveitar aqui o ensejo. O microconto é exemplo do pai, exemplo do filho mais novo. O pai chegou e logo montou a barraca, abriu uma cerveja e se refrescou. A lata e o lacre foram arremessados na areia. A mãe, muito cuidadosa com seus filhos, tirou da bolsa umas maçãs e iogurte, serviu ao casal de filhos e comeu. No entanto, a sacola transparente foi jogada ao vento e passou a surfar nas ondas cristalinas do oceano. A filha, uma bela moça de 17 anos, muito educada por sinal, abriu uma garrafa de água mineral, saciou a sua sede, molhou o rosto com o resto e, seguindo o exemplo do pai, jogou a garrafa e a tampa na areia daquela praia exuberante. O irmão mais novo, de apenas 11 anos, observou tudo aquilo e, lembrando da aula de ciências, pegou uma sacola, colocou a lata e o lacre, olhou para o pai. Apanhou a garrafa e a tampa e olhou para sua irmã. Mas, infelizmente, não conseguiu salvar a tartaruga que comeu o saco surfista. A mãe ficou com o rosto corado e não foi por causa do sol. O pai disfarçou e colocou a segunda latinha vazia na sacola do filho. A irmã devolveu o coco vazio para o vendedor. Mas, infelizmente, a tartaruga o menino não salvou. Eu quero agradecer demais a paciência de vocês, agradecer ao Instituto, agradecer ao Franz, ao Vicente, ao Marcel, ao Rodrigo e a todos vocês pela essa oportunidade de bater esse papo aqui. E estou à disposição aí de vocês. Muito obrigado, Cristiano. A gente que agradece, tá, a sua presença. Eu tive um probleminha aqui com conexão, então eu perdi, cara, as perguntas do chat, eu estava aqui acompanhando.
elas ficam no chat mesmo, depois eu vou rolando o chat para fazer as perguntas, e eu perdi as perguntas. Eu só lembro de uma, que era a primeira que eu ia fazer, porque você tinha respondido a da Paula, sobre a reciclagem, e eu lembro só da Maria Fernanda, que era a próxima que eu ia fazer, que era sobre a questão do lixo zero. A Maria Fernanda perguntava se era possível esse conceito, as cidades adotarem esse conceito de lixo zero. Você acha que é possível isso? Eu acho muito difícil, como aquilo por tudo que eu falei, né? A gente precisa vestir, comer, mas pode ser uma bandeira, entendeu, Fran? Qual o nome dela mesmo? Maria Fernanda. Maria Fernanda, é uma bandeira, né? Assim como o mico-leão dourado é uma bandeira para a proteção da Mata Atlântica aqui na nossa região, como a tartaruga marinha é uma bandeira, pode ser uma bandeira, mas a gente tem que tomar cuidado, às vezes, para não se frustrar, né? Entender que aquilo ali é uma bandeira, que tem os conceitos, né? Mas lixo zero, acho muito difícil. Eu só gostaria de registrar também aqui a presença do meu amigo Alci, lá da UENF, que agora que eu estou vendo aqui. Entendeu? Então, eu acho que a questão do lixo zero é mais difícil, mas é uma bandeira. É uma bandeira. Eu acho que essa questão do lixo zero, talvez ela pudesse partir da gente, né? Que é consumidor, né? Eu acho que as empresas, as indústrias só continuam produzindo porque tem gente consumindo. Inclusive, eu estava lendo esses dias uma matéria na BBC de uma família que está há 10 anos sem produzir quase lixo nenhum. E assim, é meio utópico o negócio, porque a gente vê muito isso, né? E eu gosto muito de coisa objetiva, assim, prático. Tá, como é que essa família faz? Quero saber, para saber se dá para eu fazer também. Porque já foge um pouco da questão da educação, né? Ou da informação. A gente sabe o que tem que fazer. Mas a pergunta fica, por que a gente não faz, então? Né? Talvez porque seja difícil da gente largar os nossos hábitos. E essa família, né, eu lendo a matéria, até puxei a matéria aqui de novo, a mãe, né, da família diz o seguinte, abre aspas aqui, substituímos tudo que é descartável por alternativas. E aí é isso que eu queria saber dela, né, dessa pessoa. Quais são essas alternativas? Então ela diz aqui, há uma opção reutilizável para tudo. Trocamos lenços de papel por panos, absorventes higiênicos por absorventes de tecido e coletor menstrual, guardanapo de papel por guardanapo de pano, não usamos mais cotonetes ou algodão, eliminamos uma grande lista de produtos, né? Isso se traduz em uma enorme economia que se acumula ao longo prazo. Entre os itens de higiene, sabão em barra, bicarbonato para escovar os dentes, não usam pasta, pedra de alumínio como desodorante, escova de dente de bambu, barbeador de metal, ou seja, aí sim eu gostei da matéria porque ela vem exemplificando. Mas aí a questão talvez o lixo zero possa partir da gente mesmo, né? Quando a sociedade começar a parar de consumir mais, né, a indústria para de produzir mais também. Aí a gente tem que ver também se esse modelo ele consegue ser replicado no modelo de sociedade que a gente tem, né, Franz? Talvez funcione em uma microescala, numa cidade menor, numa comunidade, né? Tá aí, agora, não quer dizer que muitos desses exemplos que você citou aí a gente não possa incorporar também, né? A gente pode incorporar uma série desses exemplos no nosso cotidiano, né? E diminuir uma série de impacto de resíduo, né? Eu acho que assim, tudo contribui, eu acho que tudo pode contribuir. Eu acho que talvez muita coisa possa partir da gente mesmo como sociedade. A gente tem uma tendência de esperar muito que façam pelo ambiente. Vamos ver o que o governo pode fazer. Eu acho que está certo, a gente tem que cobrar, mas a gente não pode ficar sempre esperando que façam alguma coisa. A gente tem que fazer também a nossa parte. Parece clichê, mas isso que tem que ser feito. Eu caminho aqui na praia, eu estou na cidade do interior do Espírito Santo, eu caminho na praia com meu filho todo dia aqui, dá tristeza de ver, entendeu? É uma época que não está com ninguém ali frequentando a praia, não tem muitos banhistas, não tem nada, e mesmo assim a areia é de lixo de uma ponta a outra da areia, né? E quando tem, por exemplo, igual essa época do ano que está com um boom de algas marinhas, e essas algas vão chegando, né, na costa, né, vem trazendo plástico, vem trazendo um monte de coisa. E assim, tem uma outra pergunta, inclusive, aqui no chat, agora eu estou lembrando aqui, não sei se foi da Eduarda agora, essa pergunta, que fala sobre a questão da reciclagem do plástico. Porque assim, latinha
deixou de ser lixo já há algum tempo. O pessoal até fala, né? A lata não é mais lixo, né? O alumínio, né? O papel também. Nem chega a cair no chão quando você está em algum lugar. É verdade. Agora, o plástico, e a maioria desses lixos que eu vejo aqui na praia, a maioria deles é plástico. E aí, acho que a Eduarda, se não me engano, fez uma pergunta assim, se tem plástico que não dá para ser reciclado. E é por isso que a gente vê tanto plástico. Tem essa diferença de material, plástico reciclável e o plástico não reciclável? Isso, foi ela mesma, Eduarda Tem que Marques. olhar a Constituição, né? Tem uns que são biodegradáveis, né? Tem alguns que são biodegradáveis, né? Que aí já o próprio ambiente se encarrega de eliminá-lo, né? Mas aí tem que ver a Constituição. Eu acredito até que tem algum plástico que, dependendo como ele foi utilizado, se tem algum material contaminado que está servindo como embalagem, e aí não tem como reutilizar, independente da sua Constituição, não tem como reciclar, né? Mas hoje a gente tem tecnologia bastante aí. Agora depende como ele foi utilizado também. Mas o tá parando na praia, o tá parando aí acondicionado de forma irregular, a maioria desses com certeza dava para ser reciclado. E já que você citou essa coisa de estar na praia com filho, tudo, é muito comum a gente, quando está na praia, eu com minhas filhas, tenho uma filha de 16 anos e uma vai fazer 11, e com a minha esposa também, a gente sempre leva uma sacolinha para trazer, óbvio, o nosso resíduo gerado ali, seja alguma embalagem, alguma coisa, casca de fruta e tal, mas a gente às vezes sai também em volta ali pegando, né? Independente se está na barraca do outro, tal, se está próximo, ou se é um resíduo que está ali, que veio, né, surfando na onda também, como a gente contou aqui no nosso conto. E é engraçado, rapaz, porque aí você vê as pessoas saindo lá da barraca deles e vindo trazer o resíduo que você está pegando, vê no outro dia, né, que as pessoas que estão sempre próximas ali, principalmente no verão, já levar a sacola e fazer também, pelo menos no resíduo dela, ou às vezes sai também catando. Então é o nosso exemplo também, né? Como a gente estava falando aqui, não adianta você só criticar, você também tem que fazer a sua parte e dar o exemplo mesmo, né? Muito, é verdade. Eu faço E aí isso eu te sugiro, França, você faz isso aí com o seu filho, vai ser muito legal e fica de exemplo. Inclusive, eu tava andando com ele esses dias aqui, fazendo isso, né? Eu também vou aí às vezes pego uma sacolinha, ou então pego o próprio lixo, ou então não vou com a sacola, mas pego o próprio lixo, cato algumas coisas e jogo na lixeira que tem próximo à praia. E ele caminhando há pouco tempo comigo, ele tem 5 anos, né? E aí, ele observando o lixo ali, ele falou assim: papai, por que as pessoas jogam tanto lixo na natureza? Legal, já questionando. Né? Ele já questiona, desde novinho a gente já provoca isso nele, né? Eu falei, filho, porque as pessoas às vezes não têm, né, informação, ou não têm educação, ou têm e simplesmente fazem. Aí ele perguntou assim, mas isso não prejudica as próprias pessoas que jogam? Eu falei, pois é. Ele, difícil entender as pessoas, né? Eu falei, pois é, difícil entender. Ele 5 anos fazendo esse questionamento filosófico legal, aí. Né? E desde pequeno, né, talvez essa seja... Talvez tenha faltado um pouco disso na nossa geração, né? A gente tem esse conhecimento porque a gente foi para essa área, né? A área das ciências, da natureza, seja ela física, química ou biologia, mas a gente acaba tendo essa informação. Mas muita gente não teve, e as escolas básicas às vezes não associam. Hoje, né? Você está aí numa escola estadual, hoje você está fazendo esse papel, os professores estão fazendo também. E é importante a gente mudar a realidade já, né? Já desde criança. Professor Cristiano, eu queria te agradecer muito. É legal. Pode falar. E é legal esse trabalho que vocês estão fazendo, porque é isso, né? Porque daqui a pouco são novos professores que vão estar com a gente lá no mercado de trabalho e já chega já com essa carga de informação, de saber onde buscar. Muito legal mesmo. Verdade. Professor, como a gente está com o tempo já estourado, queria muito agradecer sua presença aqui, ter aceitado esse convite, de falar um pouco com a gente sobre um tema tão importante, passa despercebido, mas é extremamente importante, está no nosso dia a dia. Queria agradecer o pessoal que esteve aqui até agora, até o final, os professores aí que estão aí presentes. Agradecer também o pessoal do Centro Acadêmico, mais uma vez, no nome do Hudson aí. Estão fazendo a transmissão simultânea para o canal do Cassim, lá no YouTube, tá? E obrigado mais uma vez a você, professor, e a todos aí.
Obrigado, Franz. Eu só gostaria de convidar o pessoal, então, quem puder, se inscreva lá no nosso canal, Conversando sobre Educação Ambiental no YouTube. Pode dar sugestões também, fica à vontade. Tem a nossa página Conversando sobre Educação Ambiental no Facebook. E estou à disposição, a hora que convocar o soldado está aí para ir para a guerra mesmo. Pode. Então, estamos à disposição. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz. Espero ter contribuído um pouquinho. Contribuiu demais, professor. Obrigadão e desejo uma boa noite a todos aí. Valeu mesmo. Um abraço para vocês. Boa noite, pessoal. Valeu.